Nova dupla gringa no timão. Vamos falar aqui a respeito um pouquinho deles, o que eu espero e o que eu achei das contratações. Bom, Fel, o Corinthians anunciou a contratação do Héctor Hernández e também do José Martínez, né, o volante do Philadelphia United, que era do Philadelphia United, do venezuelano. Héctor Martínez estava sem clube e é um atacante espanhol. Eu vou começar primeiramente pelo José Martínez. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, tá, gente? Porque eu não conheço muitos dois, tá? Eu tô me baseando no que eu li, no que eu pesquisei, enfim, algumas coisas que eu já sei sobre o futebol. O José Martínez jogava no Philadelphia United e ele é venezuelano, como eu falei. E ele é um dos titulares da seleção da Venezuela. E a saída dele foi muito lamentada pelos torcedores e pelos torcedores, né? Assim, os poucos torcedores que tem realmente o Philadelphia United, porque americano não gosta de futebol de verdade, eles gostam de um futebol alternativo que eles criaram. Mas enfim, brincadeiras à parte. Foi muito lamentada pelo pessoal que acompanha o clube lá, enfim, até os jornalistas, porque ele é um jogador muito importante. E eu vi muita gente falando, putz, mais um volante, vai abrir uma concessionária. E piadas à parte, o Corinthians está contratando muitos volantes. Mas, gente, desculpa, a janela tá aberta, porque tá muito quente. Se eu gravar com a janela fechada, eu não vou aguentar. Então vai passar moto, carro, cachorro latindo, enfim. Peço perdão aí. Mas voltando. Eu entendo quando está contratando muitos volantes, mas, vamos pensar comigo. Alex Santana machucou. Ranieri machucou. Temos hoje, de marcação, tá? Rian e o Charles, só. Se um é expulso, o outro machuca. Ferrou, né? Fora, aí você pode falar, mas tem o Bidon. Gente, o Bidon não é um volante de marcação. E eu acho que o Bidon, eu entendo, só fazer um parênteses sobre ele, o Rabon estar preterindo o Bidon ao Rian e ao Charles, que até estão jogando bem, né? O Rian já vinha jogando bem, o Charles está melhorando. O Bidon não tem força física, não tem poder de marcação. Talvez em um time já encaixado, que pô, estivesse jogando pra frente, aquele time de 2015, por exemplo, que era bem encaixado e tal. Beleza, a marcação lá atrás tá marcando bem, acho que ele poderia jogar. Mas hoje o Corinthians não pode tomar gol. E precisa de todo mundo marcando bem. E o Bidon não tem essa característica. Mas eu gosto do Bidon, espero que ele volte a jogar, mas entendo que nesse momento ele não é o cara que pode estar jogando a todo momento, né, que comece jogando o jogo, né, talvez em uma situação específica, enfim, mas não é o cara principal, até porque ele não tem esse poder de marcação. Espero que ele até melhore nisso, né, porque ele vai ser um volante mais completo ainda. Gente, tomar uma aguinha aqui, tá foda aqui. Garganta não está boa, mas enfim, continuando. Então acho que a contratação do Héctor é depois. A contratação do José Martínez, ela é importante, ela é interessante até. Não é um valor alto, 10 milhões de reais. É claro que a gente não pode jogar dinheiro fora, mas não é um valor alto. Acho que é válido o investimento, né? Espero que seja um investimento. Até porque, se falar bem dele, que é um volante bem pegador, bem marcador. E como eu disse, a gente está precisando de um cara assim, até porque temos dois machucados. E temos dois que podem se lesionar, enfim, também pode ser expulso daqui a pouco, enfim. A seleção não vai acontecer porque o Charles nem o Rian vão para a seleção. Mas aí o Martínez pode ir para a seleção, por exemplo, entendeu? Mas enfim, eu acho que é uma contratação interessante, quero ver mais esse jogador e espero que ajude bastante o Corinthians. Como eu disse, ele é titular na seleção venezuelana, que ultimamente tem tido bons nomes, não é nenhuma seleção, nossa senhora, que seleção monumental, mas é uma seleção interessante. E também é um jogador que, apesar de estar na MLS, foi lamentada a sua saída pelos torcedores, jornalistas, enfim, dirigentes. Era uma das lideranças, uma das referências do time. E eu entendo que eu usou bastante a MLS, que eu acho uma liga triste, mas não é porque o cara está lá que ele é ruim. Às vezes ele está lá porque o Thales Magno estava lá e começou bem no Corinthians, por exemplo. O Almada do Botafogo estava lá. O Barco, que está no River Plate, está jogando bem, estava lá. Então isso não é muito parâmetro. Como é que é o nome? O Soteldo, né, por mais que eu ache esse jogador ridículo em termos de atitude, ele estava jogando lá também. O Ibrahimovic estava até pouco tempo lá e depois foi pro Milan, arrebentou no Milan. Voltou pro Milan, no caso. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar outras coisas além de, estava na MLS. Né? Acho interessante e espero que ele renda bastante aqui pelo Corinthians, porque nós estamos precisando de todo mundo que chegar e render bem. Bom, agora falando a respeito da posição que o corintiano mais implora para ter um cara bom lá na frente, que é o camisa 9, o Héctor Hernández, que é o nosso novo camisa 9, e esperamos que seja a solução para os problemas lá na frente. Acho que ele chega num momento importante porque não temos o Yuri Alberto machucado, e o Yuri nem é um cara, acho que o pessoal que analisa com mais frieza essa situação entende que o Yuri não é um centroavante de referência. Ele é um cara, também na minha visão, mais segundo atacante, um cara que vai flutuar atrás do 9 mesmo. Eu acho que ele jogaria mais ou menos nessa função. Claro que ele tem momentos que ele perde gol, acho que isso é um problema, mas eu acho que não é a função principal dele ser um centroavante. Eu acho que isso teria que ser o Pedro Raul, mas o Pedro Raul, infelizmente, né, é um embuste jogando bola. É triste. E esperamos que o Héctor Hernández seja esse cara. Na última temporada ele fez, se não me engano, pelo que eu tinha visto, né, tô puxando de cabeça, tá, gente?
14 gols em 32 jogos e mais umas 2, 3 assistências, o que são números bons para um centroavante. Ele participa de mais ou menos de um gol a cada 2 jogos. Ok. E vi muita gente falando assim, putz, mano, o cara tava no Chaves de Portugal, entendeu? Jogou em times pequenos da Espanha, enfim. Eu entendo, mas gente, eu vou dar 2 exemplos interessantes aqui. Aliás, vou dar 2 argumentos. Primeiramente, ele jogou em times pequenos da Espanha, é verdade. Mas, quem que ele enfrentava? É mais importante quem ele enfrentava do que o time que ele jogava. Porque assim, vamos dizer que ele não teve grandes destaques lá. Mas ele tá acostumado, gente, a enfrentar zagueiros do Atlético de Madrid, do Barcelona, desculpa, gente, a voz aqui, do Barcelona, do Real Madrid, do Sevilha, que não é o primeiro escalão, é o segundo escalão, mas enfim, é um time forte, do Valência, que também é um time forte, do Villarreal, que é sensação, hoje em dia na Espanha, o time que tem ascensão, do Real Sociedad, do Atlético Bilbao, do Espanhol, que são times que tudo vai de segundo escalão no território espanhol. Então assim, ele tem experiência com caras assim. Logo, imagino eu que ele vai chegar aqui e os zagueiros daqui do Brasil não tem metade do nível que tem esses zagueiros desses times. Ele vai conseguir desempenhar pelo menos um bom futebol. Ele vai entender, pô, ele já tá acostumado com coisas mais difíceis, logo os zagueiros aqui não vão ser tão difíceis de se enfrentar quanto os zagueiros que ele enfrentava na Espanha. E também em Portugal também, né, que ele jogou no Chaves, enfrentava Benfica, Sporting, Porto, Braga, enfim, que são as 4 forças de Portugal. Então acho que isso a gente tem que contar também. Eu não pesquisei os jogos que ele fez gol, né, depois dá uma olhada, mas assim, de novo, a questão de enfrentamento e o time também, a gente tem que saber se o time criava para ele o suficiente, né, porque como no times menores, às vezes o time não criava o suficiente para ele fazer gol, né, especialmente nesses grandes jogos. Então a gente tem que também analisar essa questão. E outra coisa, que eu falo muito que que reforça também o quanto nosso futebol tá a um nível triste, mas ninguém acredita. Mas enfim, o Pablo Mari, lembram dele? Jogou no Flamengo. Sabe onde ele estava quando ele veio? Vocês não lembram? Ele era o terceiro reserva do Las Palmas, que estava na segunda divisão e era um dos últimos colocados. Ou seja, ele era basicamente o estorvo do estorvo. Chegou aqui e jogou muito. Porque o nosso futebol é horrível, o nosso nível é terrível de ruim, tanto que ele foi depois pro Arsenal e não fez nada. Mas aí que entra. O Hector Hernandez pode não ser um grande nome na Europa, pode não ter feito nada demais, mas ele pode chegar aqui, não acho que ele vai fazer isso, tá? Mas meter 30 gols, pode ser. Se ele fizer 20 gols, 15 gols na temporada, mais 5 assistências, tá ótimo. Mas no nível que nosso futebol está, e dando esse exemplo do Mari, pode ter outros, mas o Mari eu acho que é o mais fresco. Tem tudo pro cara dar certo, entendeu? Assim, tem tudo não, mas eu acho que é um bom indicativo que o cara pode dar certo no caso. Tô tentando pensar aqui em outros exemplos também interessantes. Eu acho que outro exemplo legal é do atacante de São Paulo, camisa 9. Ele rodou em vários times, entendeu? Na Europa, jogou em times relativamente interessantes e não arranjou nada. Não jogava. Inclusive os números dele não são muito bons, se você comparar até com o Yuri Alberto. Não são números, eu adquiri com o Yuri Alberto, mas os números dele são parecidos. Ele não jogou nada lá, e aqui ele arrebenta. Então acho que a gente tem que levar em consideração também que o nosso nível é um nível muito baixo. Né? E que um cara, talvez, com nível não tão bom pra Europa, que seja um nível ok ou baixo, aqui ele vai arrebentar. Não é uma regra, mas é um indicativo que ele pode dar certo. Mas assim, e ele no caso, falando sobre a questão financeira, vem sem custos, né? Só o salário, obviamente. Então acho que foi uma oportunidade de mercado interessante. O Hugo indicou ele. Então, né, pode ser que isso, né, renda alguma coisa. Né? O Hugo indicou o cara, né, assim como o Hugo indicou o Thales Magno também. E de novo, a gente não vai ter que pagar nada por ele. Vem de graça. Então acho que vale o risco, talvez, o risco nem é tão alto. Vale a tentativa, né, até porque a nossa situação, né, a gente precisa ser travante. Então, né, numa dessa o cara chega, arrebenta. E o Hugo também foi um outro exemplo. Ele tava no Chaves de Portugal, esquecido no Chaves de Portugal, rebaixado do Chaves de Portugal. Chegou aqui e tá arrebentando. Então a gente tem que também relevar essas análises que a gente faz às vezes e ver realmente e analisar outras coisas para saber se o cara pode chegar aqui e render. Acho que é uma boa aposta. Ele e o Martins. O Martins, na verdade, é uma compra, né? Acho que ele é mais certeiro que o Hector Hernandez, mas eu acho que o Hector pode resolver sim, a bola precisa chegar. Mas com o Garro e o Coronado, eu acho que isso não vai ser problema. Ele só precisa ter o trabalho de empurrar a bola pra rede. Bom, Fel, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo falando dos nossos novos reforços, né? Que esperamos que ajudem muito a gente, que estamos precisando nessa reta final de ano, né? Que estamos caminhando já para o terceiro trimestre, né? O trimestre final do ano e que vai ser decisivo, porque a gente precisa escapar da nossa situação que está incômoda lá embaixo, né? Espero que esses dois possam ajudar. Bom, Fel, esse foi o vídeo falando dos nossos 2 novos reforços, a nossa nova dupla gringa, que eu espero que ajude muito a gente, que nós vamos precisar de toda a ajuda de todos os jogadores possíveis nas melhores condições para tirar a gente dessa situação incômoda que a gente está na parte de baixo da tabela, que estamos entrando no trimestre final agora da temporada esportiva, né? E agora a gente precisa dar uma reagida e espero que esses dois
possam resolver nossos problemas em campo, né? Mas se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like para engajar esse vídeo e chegar em mais pessoas e automaticamente chegar o canal em mais pessoas. E também se inscreve se você é novo, para o canal chegar em mais gente, o canal crescer, e eu quero muito chegar em 1000 inscritos até o fim do ano. Eu acho que é possível, mas para isso eu preciso da sua ajuda. E também deixa nos comentários o que você achou da nossa nova dupla, a nova dupla gringa do Corinthians. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e vai, Corinthians!